A Universidade Santo Amaro, em São Paulo, cancelou a expulsão dos alunos que ficaram nus em um ginásio. A decisão foi anunciada depois de uma ordem judicial que beneficiou um dos estudantes. Os estudantes que são calouros deverão voltar para a sala de aula nesta quarta-feira. A decisão da Justiça Federal em São Paulo é liminar e foi baseada na ação movida pela defesa de um estudante. A Justiça entendeu que ele não teve direito à defesa. O advogado da Unisa afirmou que a universidade decidiu estender essa decisão para todos os alunos que foram expulsos na semana passada. A defesa da Universidade Santo Amaro afirmou também que já abriu uma sindicância para apurar o caso. Esses 15 alunos serão reintegrados à Universidade de Santo Amaro e terão, evidentemente, como já tinham, o seu direito de defesa respeitado. Seguramente pode ter havido algum tipo de coação ilegal, algum tipo de constrangimento promovido por algum veterano. Nós estamos investigando isso no bojo dessa sindicância que a gente instaurou. Nós temos em todas as nossas dependências canais de comunicação para garantir denúncias anônimas seguras, para garantir o anonimato do denunciante. Por isso que nós vamos resguardar o direito de defesa, né? E vamos ouvir, enfim, todos os alunos, evidentemente. Os vídeos mostram um grupo de alunos da Universidade Santo Amaro com os shorts abaixados e com as partes íntimas expostas durante uma competição universitária em abril, em São Carlos, interior do estado. As imagens se espalharam pelas redes sociais na última semana. E a Unisa decidiu expulsar 15 alunos, todos estudantes do primeiro ano do curso de medicina. Nos últimos dias, o G1 e o Fantástico trouxeram relatos de alunos denunciando que atos obscenos e humilhações fazem parte de uma tradição de trotes imposta aos calouros pelos veteranos e que quem não obedece sofre punições. Aqui as coisas funcionam na base do respeito e da hierarquia. Não está feliz? Pode sair do grupo e ser mais um estudante de medicina. Agora, se quiser ser o estudante de medicina, aquele que recebe indicações para plantões, vocês têm que aprender e se submeter às regras. As defesas de outros estudantes expulsos também entraram na justiça. Rodrigo Zanini, que representa 4 universitários, disse que essa decisão, mesmo em caráter liminar, é uma vitória, porque, segundo ele, houve um linchamento virtual dos alunos sem a apuração dos fatos. É uma primeira vitória, tendo em vista essas arbitrariedades do cerceamento de defesa. É claro que os alunos e os pais ficam muito contentes com essa notícia, mas é só a primeira etapa, é só o primeiro passo. A gente tem que esperar o desenvolvimento das próximas ações para saber o que mais será necessário. O esforço de uma equipe de médicos e bombeiros deu vida nova para um homem que passou 9 anos na fila de espera por um rim. Quando recebeu o primeiro telefonema da central de transplante, Ricardo não atendeu. A gente estava no cume lá da Pedra do Sino, aí o telefone começou a tocar. Ainda falei com a menina que estava no meu lado, falei, pô, não acredita, nem aqui em cima o pessoal me dá sossego. Aí desliguei e botei no bolso. Aí ligou de novo, eu falei, pô, o mesmo número, mas eu não conhecia, aí eu desliguei. Do outro lado da linha, era a médica responsável por entrar em contato com os pacientes à espera de transplante. Falei com a assistente social, que me passou para a enfermeira, e ela me contou que o Ricardo, aos fins de semana, fazia trilhas na montanha. E aí a minha reação foi falar, então, infelizmente, ele vai perder essa oportunidade, porque eu vou ter que chamar o próximo paciente. E ela me pediu um tempo, deixa eu tentar achá-lo. E nesse prazo, ela me retornou, dizendo que tinha achado e que ele realmente estava na montanha. Foi sábado passado, e Ricardo estava guiando um grupo de turistas a 2.200 metros de altura, entre Petrópolis e Teresópolis, e a 120 quilômetros de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, onde o órgão compatível o aguardava. Que bombeiro que é para ficar armando helicóptero para vir me buscar? Nem conhecido eu sou para vir me buscar aqui, eu nunca vi isso acontecer. Começou então uma operação de resgate, com 2 helicópteros e 10 militares do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Por causa dos riscos do terreno irregular, Ricardo embarcou com o helicóptero no ar. Devido à nossa aeronave ter que se ausentar do nosso estado, nós temos vários protocolos a serem seguidos. Imediatamente, eu determinei que esses protocolos não fossem seguidos e que o grupamento de operações aéreas fosse imediatamente resgatar esse paciente e encaminhá-lo ao hospital. A
partir do momento que a informação de que um doador compatível chegou aqui na Santa Casa de Juiz de Fora, a equipe médica começou uma verdadeira corrida contra o tempo. É que quanto mais cedo o transplante é feito, maior a chance do órgão se adaptar ao novo organismo. Tem um pequeno intervalo de tempo onde eu consigo acionar para que tudo comece a funcionar. Avisar o hospital, avisar o centro cirúrgico, avisar a anestesista, avisar as funcionárias que estão de plantão para deixar a sala pronta. Foram cerca de 3 horas de cirurgia, finalizada com sucesso. Bem, eu não sei quem é a família que fez a doação, eu não sei quem é, mas gostaria de agradecer imensamente. Depois de quase 10 anos de espera e de muitas sessões de hemodiálise, o Ricardo está prestes a voltar a ter uma vida normal. A nossa história já é escrita, né? Na hora certa, no lugar que tiver que acontecer. Mas eu não imaginava que Deus ia me pregar essa peça de me buscar no alto da montanha. Também eu acho que não poderia ser em outro lugar, tendo a vida que eu levo, entendeu? Então ele falou, ó, já que é aí que tu vive, que tu consegue me encontrar, então vai ser aí que eu vou te buscar. Então só aguarda que a tua hora vai chegar aí em cima. O Conselho Nacional de Justiça aprovou hoje uma mudança na escolha de juízes para diminuir a desigualdade de gênero na segunda instância. A votação foi na última sessão do Conselho Nacional de Justiça, presidida pela ministra Rosa Weber. Ela se aposenta no começo de outubro e hoje se emocionou. É um verdadeiro mar de emoções que toma conta de mim e eu estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Comentei na sessão anterior de que eu choro muito, eu sou muito chorona, mas as lágrimas elas sempre escorrem para dentro. Mas elas têm nesses dias teimado, né, em mudarem o rumo e fica um pouquinho difícil, sobretudo porque nós temos uma pauta a vencer hoje e também será uma pauta que a mim particularmente emociona. A pauta a que a ministra se referia era a nova norma que estabelece medidas para ampliar a participação de magistradas nos tribunais de segunda instância em todo o país. De acordo com a Constituição, as promoções seguem 2 critérios, ora antiguidade e ora merecimento. O texto original, que estava em votação, previa 2 listas de magistrados para os 2 critérios, uma mista de homens e mulheres e outra exclusiva de mulheres. A alternância das listas seria feita até que cada tribunal atingisse cerca de 40% a 60% de mulheres. Mas acabou prevalecendo a alternância das 2 listas, mistas e só de mulheres, apenas nas promoções por merecimento. A votação da proposta de um grupo de trabalho do CNJ foi pautada pela ministra Rosa Weber. Me dá um enorme alento de ver que o Conselho se propõe a esse avançar, que é um verdadeiro corretor de desigualdades e de injustiças que permite o quê? A concretização da igualdade material, porque igualdade formal, todos nós sabemos, ela está lá estampada nos nossos textos normativos. Agora, a nossa Constituição quer que se vá além. Juízas que acompanharam a sessão comemoraram. Dados do CNJ mostram o tamanho da desigualdade em todas as instâncias do Poder Judiciário. As mulheres representam apenas 38% dos magistrados. Na primeira instância, onde as vagas são preenchidas por concurso, o percentual de mulheres é de 40%. A participação das mulheres no Poder Judiciário diminui à medida que o nível da carreira aumenta. Na segunda instância, elas são apenas 25%. Nos tribunais de Rondônia e Amapá, nem há desembargadora. E nos tribunais superiores, militar, de justiça e do trabalho, o percentual de mulheres
é ainda menor, apenas 18%. O CNJ também destaca que a maioria dos magistrados brasileiros é branca. Apenas 14% se declaram negros. No STF, dos 11 ministros, apenas 2 cadeiras são ocupadas por mulheres, a de Carmen Lúcia e a da presidente Rosa Weber. Na quinta-feira, Rosa Weber deixará a presidência do Supremo. Na segunda, ela completa 75 anos e, pela Constituição, tem que se aposentar. Há expectativa sobre quem assumirá a vaga deixada pela ministra. Será outra mulher? Uma negra? A indicação cabe ao presidente Lula. Ontem, questionado se ele pode indicar uma mulher para a vaga de Rosa Weber, Lula afirmou que o critério não será mais esse. Ele disse ainda que não é preciso perguntar sobre gênero e cor nas indicações que ele vai fazer. A seguir, o ONS afirma que uma falha em usinas eólicas e solares causou o apagão de 15 de agosto. O Banco Central divulgou a ata da reunião da semana passada em que o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros em meio ponto percentual para 12,75% ao ano. O Copom reafirmou que pode voltar a diminuir a Selic na mesma intensidade e que é pouco provável que aumente a intensidade dos cortes. O comitê demonstrou preocupação em relação ao comportamento da inflação, à saúde das contas públicas e ao ritmo das reformas estruturais. A CPI das Americanas aprovou o relatório do deputado Carlos Chiodini, do MDB, que cita possível fraude nos balanços financeiros da empresa. Mas o relator declarou que não conseguiu elementos suficientes para pedir o indiciamento de ex-diretores e ex-executivos. As Americanas estão em recuperação judicial desde janeiro, com uma dívida de 43 bilhões de reais. O operador nacional do sistema elétrico concluiu que uma falha no controle da tensão de energia de usinas eólicas e solares causou o apagão do dia 15 de agosto. A informação está no primeiro relatório do operador nacional do sistema sobre o apagão, que veio a público hoje. Falhas em equipamentos de controle de tensão de usinas eólicas e solares no Nordeste provocaram o efeito dominó, que levou ao apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal no dia 15 de agosto. Segundo o ONS, naquele dia, a linha de transmissão que liga Quixadá a Fortaleza, no Ceará, se desligou por uma falha em um equipamento do sistema de proteção dela. Mas só isso não seria suficiente para provocar um apagão tão grave. Os equipamentos de controle de tensão do sistema de usinas eólicas e solares da região, que deveriam compensar automaticamente essa falha no fornecimento de energia, não fizeram isso, falharam. O desempenho desses equipamentos ficou abaixo do esperado, o que provocou um efeito dominó. E o apagão se espalhou. Nós tínhamos um setor com poucas grandes hidrelétricas e hoje nós temos um setor disperso, com geração distribuída, com muita eólica e solar. Então é cada vez mais complexo operar o setor. O setor deveria ter encontrado caminhos para a energia continuar fluindo e não provocar o apagão. O relatório aponta que alguns geradores no Norte e Nordeste não responderam como deveriam, né, à ocorrência do sistema. E agora vamos aprender com isso e aperfeiçoar o setor. Para chegar a essa conclusão, o operador nacional do sistema elétrico reconstituiu minuto a minuto o que aconteceu naquele dia. E agora vai propor à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a criação de novos procedimentos e testes em equipamentos de usinas eólicas e solares e também de outras empresas do setor para evitar que isso aconteça mais uma vez. O relatório final será divulgado em meados do mês que vem. Voltou a chover forte no Rio Grande do Sul. Uma pessoa... O corpo de uma mulher de 60 anos foi encontrado hoje à tarde em Barra do Ribeiro, região metropolitana de Porto Alegre. A correnteza arrastou o carro em que ela e mais 3 pessoas estavam. Os outros passageiros se salvaram.
Em Maquiné, dezenas de famílias estão ilhadas. O rio transbordou e alagou ruas, avenidas e estradas. Passageiros de um ônibus precisaram ser resgatados pelos bombeiros. Uma chuva de granizo danificou quase 4.000 casas em Canoas. Em Eldorado do Sul, cerca de 400 pessoas estão fora de casa por causa do avanço da água. As aulas foram suspensas no município. Cidades que ficam às margens da Lagoa dos Patos também enfrentam alagamentos e ondas fortes por causa da cheia e do vento. Na capital gaúcha, a prefeitura anunciou o fechamento das 2 últimas comportas que fazem parte do sistema de proteção contra enchentes na região central de Porto Alegre. Vamos saber a previsão do tempo. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, e boa noite para você. No Rio Grande do Sul, esses outros rios estão perto de transbordar. Na Bacia do Uruguai, em Alegrete e Rosário do Sul. Na do Caí, em Montenegro. As instabilidades devem dar origem a um ciclone extratropical amanhã em alto mar. Nessa distância, os impactos tendem a ser menores. Mesmo assim, o processo de formação do ciclone e de uma frente fria pode provocar tempestades no norte do Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, no sul e leste do Paraná e no leste de São Paulo, que inclui a região metropolitana e o litoral. Inclusive tem risco de ressaca, de Mostardas a Arraial do Cabo, ondas de 3 metros até sexta-feira. Nas capitais, a situação é essa. Em Porto Alegre, a chuva diminui, mas esse é o mês mais chuvoso desde 1916. Em Florianópolis e Curitiba, refresca com pancadas de chuva fortes, mais intensas ainda em São Paulo, por causa do calorão, que favorece a formação de nuvens carregadas. Com rajadas de vento também de até 80 km por hora em praticamente todo o estado de São Paulo e do litoral sul de Santa Catarina ao do Rio Grande do Sul. 70 km por hora nas outras áreas que vão até Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, máxima de 32 graus. No Rio, 41. Não dá para descartar chuva forte. Em Belo Horizonte, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais recomendou aulas remotas para quase 10.000 alunos por causa das altas temperaturas. Também na cidade, um incêndio se alastra pela mata da Universidade Federal. E pessoas em situação de rua estão recebendo água e frutas. Em BH, os termômetros podem chegar aos 39 graus, assim como em Teresina. Em Vitória, 38, igual a Palmas. E em Cuiabá, 41 graus. No Amazonas, 60 dos 62 municípios estão com problemas de estiagem. Em Tefé, botos estão morrendo depois de encalhar, onde o rio está muito baixo. E em Manacapuru, muitos peixes também apareceram mortos por falta de oxigênio. É muito peixe para pouca água. E a previsão é de chuva irregular no Amazonas. Chove pouco no litoral nordestino e no centro-oeste. E o sol brilha forte no Pantanal, também de São Luís a Vitória. Em Uruguaiana, para de chover. Uma boa noite, Ana Luísa e Bonner. Obrigado, Eliana. 100 pessoas e mais de 150 ficaram feridas num incêndio durante uma festa de casamento no Iraque. Segundo as primeiras informações, a tragédia começou depois do disparo de fogos de artifício. Uma explosão na região separatista de Nagorno-Karabakh matou 68 pessoas. As causas ainda são incertas. Testemunhas afirmaram que o posto de gasolina estava lotado de gente na última noite. Eram moradores de Nagorno-Karabakh que tentavam abastecer os veículos para fugir do conflito na região. O enclave enfrenta escassez de combustível há meses por consequência do bloqueio estabelecido pelo Azerbaijão. Nas emergências, com centenas de vítimas, profissionais de saúde reclamavam da falta de remédios e equipamentos. Os governos da Rússia e da Armênia enviaram médicos ao local da explosão e helicópteros para resgatar os sobreviventes. Autoridades americanas prometeram um repasse de mais de 11 milhões de dólares de ajuda humanitária. Hoje, mais de 28 mil moradores de Nagorno-Karabakh cruzaram a fronteira do Azerbaijão. Nesta imagem de satélite, é possível ver o tamanho do congestionamento na rodovia. Depois de uma reunião mediada pela União Europeia, um oficial do Azerbaijão disse que o diálogo foi construtivo e que deseja estabelecer uma agenda de paz.
Mas quem largou tudo o que tinha acusa o país de limpeza étnica. A paz, mesmo, parece ressurgir só depois da fronteira, como no abraço dessa menina que acaba de reencontrar seu pai. A seguir, a ministra Aniele Franco exonera a assessora que publicou ofensas em rede social. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, questionou no Supremo se a localização de um documento afeta a decisão do ministro Dias Toffoli, que invalidou as provas do acordo de leniência da Odebrecht. No início do mês, a decisão do ministro citava a falta de um acordo de cooperação internacional entre os motivos para ter anulado as provas obtidas. Na semana seguinte à decisão, o Ministério da Justiça informou que houve, sim, pedido de cooperação sobre o sistema supostamente usado no pagamento de propina pela Odebrecht no exterior e que só encontrou o documento depois que a Associação Nacional dos Procuradores da República apresentou novos dados. Mas o Ministério afirmou que as provas foram usadas um ano antes da cooperação internacional formal. No questionamento encaminhado ao Supremo, Lindora Araújo afirma que é preciso esclarecer se as inconsistências nas informações prestadas prejudicam ou não a decisão do ministro Dias Toffoli. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral retirou as Forças Armadas da lista de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral. Na eleição do ano passado, um relatório dos militares não apontou fraude nas votações. E o Supremo Tribunal Federal também sai da lista de entidades fiscalizadoras. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que o STF já analisa recursos de ações do TSE. No caso das Forças Armadas, o ministro afirmou que a participação delas não se mostrou necessária, eficiente e razoável. Os militares continuarão no apoio logístico das eleições. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar mais 5 réus dos atos golpistas de 8 de janeiro. Os primeiros no plenário virtual, em que os ministros inserem os votos sem debate. O relator ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de todos, com penas de 12 a 17 anos de prisão, além de uma multa de R$44 mil. As defesas negam que eles tenham agido para viabilizar um golpe de Estado. Até agora, o Supremo condenou 3 dos mais de 200 réus do 8 de janeiro. A CPI dos atos golpistas ouviu hoje o general Augusto Heleno, que integrava o ministério do governo Bolsonaro. Na chegada à sessão, parlamentares da oposição receberam o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro com aplausos. A convocação de Augusto Heleno ganhou força na CPI depois da revelação de um trecho da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente. Mauro Cid disse à Polícia Federal que participou de uma reunião em novembro do ano passado em que Bolsonaro discutiu com os comandantes das Forças Armadas a possibilidade de um golpe militar. A defesa do general da reserva pediu ao STF que ele não fosse obrigado a comparecer, mas o ministro Cristiano Zanin manteve a obrigatoriedade de presença, permitindo que ele ficasse em silêncio diante de perguntas que pudessem incriminá-lo. O ex-ministro respondeu parte das perguntas. Na fala inicial, Augusto Heleno disse não ter relação com nenhum dos eventos investigados pela CPI a partir da data das eleições do segundo turno de 2022. Quando começou a ser questionado pela relatora da CPI, senadora Elisiane Gama, do PSD, Heleno tentou minimizar o papel de Cid e de outros auxiliares. Disse que a fantasia achar que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro participava de reuniões com comandantes das Forças Armadas. Eu quero esclarecer que o tenente-coronel Mauro Cid, ele não participava de reuniões, ele era ajudante de ordens do presidente da República. Não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião. Isso é fantasia. Durante o depoimento, o general Augusto Heleno se irritou com algumas perguntas e críticas de parlamentares governistas e chegou a se exaltar com a relatora da CPI. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República.
Pô, não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Vai ficar, né? Heleno ficou em silêncio quando questionado se participou de uma reunião de Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti sobre uma tentativa de invadir as urnas eletrônicas. Também se calou na pergunta sobre a reunião delatada por Mauro Cid entre Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas, em que teria sido discutida a minuta de um golpe de Estado. Eu queria saber se o senhor participou da reunião que teve do presidente Bolsonaro, Aeronáutica, Marinha e Exército, para tratar da tentativa de um golpe de Estado. Vou me manter em silêncio. Pouco depois, o deputado Rogério Correia, do PT, questionou a afirmação do general Heleno de que Mauro Cid não participava de reuniões com comandantes das Forças Armadas. E mostrou uma foto do dia 25 de fevereiro de 2019, em que Heleno e Cid estão numa reunião com o então ministro da Defesa e comandantes das 3 forças à época. A imagem fala por 1000 palavras. Olha a posição. E você acha que ele não está escutando? Quantos ouvidos tem o Mauro Cid? É lógico que ele está escutando. Quantos ouvidos tem o Mauro Cid? Ele está escutando. Ele está escutando. Ele não dá. E ele vai delatar. Ele não participa. Isso. Ele não tem atuação. Ele vai delatar. Nenhuma. Não é a fantasia. Mauro Cid senta, escuta. O senhor também senta e participa das reuniões. Parlamentares da oposição fizeram perguntas na parte da tarde. Criticaram o atual governo por uma suposta omissão diante dos atos golpistas de 8 de janeiro. E aproveitaram para elogiar a carreira militar e a atuação de Heleno à frente do GSI. Qual é a responsabilidade do general Augusto Heleno em cima do dia 8 de janeiro? Não sei, tem investigação correndo, vamos dizer que apareça alguma coisa, mas o fato é que não existe nenhuma prova ou evidência ou fato objetivo que relacione o general a esses incidentes de 8 de janeiro. O depoimento durou mais de 8 horas. A CPI dos atos golpistas está em suas últimas semanas. A senadora Elisiane Gama disse que vai apresentar o relatório no dia 17 de outubro. Até lá, os parlamentares querem votar alguns requerimentos de quebra de sigilo de autoridades e tomar os últimos depoimentos. A Justiça do Distrito Federal tornou Jair Bolsonaro réu por incitação ao estupro. O juiz Omar Dantas Lima, da Terceira Vara Criminal de Brasília, acolheu denúncia do Ministério Público. Quando era deputado federal, em 2014, Bolsonaro afirmou que não iria estuprar a deputada Maria do Rosário, do PT, porque ela não merecia. 2 anos depois, ele virou réu no Supremo. Quando se elegeu presidente, a ação foi suspensa porque o ato foi anterior à ocupação desse cargo. Em junho deste ano, com Bolsonaro fora da presidência, o STF enviou o processo para a primeira instância. Numa rede social, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que sempre defendeu punição severa para quem comete esse crime. Afirmou também que foi insultado e se defendeu, que a ordem dos fatos foi modificada e que isso confirma uma perseguição política. As polícias civil e militar de São Paulo estão investigando de onde partiu o tiro que matou um torcedor depois da final da Copa do Brasil no domingo. O corpo de Rafael Garcia, de 32 anos, foi enterrado nesta tarde em Itapevi, na Grande São Paulo. Família e amigos tomados por um sentimento de tristeza e dúvida sobre as circunstâncias da morte. Segundo a declaração de óbito assinada por um médico do IML, Rafael foi vítima de disparo de arma de fogo. No atestado de óbito está que meu filho foi assassinado. O porquê que meu filho só queria se divertir? A mãe lembra que o filho era deficiente auditivo. Se chamasse ele não ia ouvir. Rafael Garcia morreu depois do jogo entre São Paulo e Flamengo pela final da Copa do Brasil no estádio do Morumbi. Ele foi ferido nesta rua, do lado de fora, perto do local onde houve um confronto entre torcedores do São Paulo e a polícia militar. O rapaz estava sangrando na cabeça. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A vítima gravou a confusão com o celular. Calma. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que torcedores do São Paulo derrubaram um tapume de contenção e jogaram objetos nos policiais, que reagiram. A Secretaria diz que a polícia não usou munição letal para dispersar o tumulto e que depois os PMs encontraram um homem caído. Segundo os amigos, era Rafael.
Imagens feitas em outra rua, perto do estádio, mostram policiais batendo com cacetetes em torcedores e atirando com balas de borracha. A perícia encontrou 3 artefatos como este nas redondezas do Morumbi. O Departamento de Homicídios investiga o caso e ainda espera o laudo do IML para determinar o que de fato feriu Rafael. Procurar mais imagens, né, para saber. E aí quem é que faz esse arremesso ou esse disparo com algum equipamento diferenciado, para onde foi, né? Quem foi? A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, demitiu uma assessora que publicou mensagens ofensivas aos paulistas e à torcida são paulina numa rede social. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e o ministro do Esporte, André Fufuca, foram à final da Copa do Brasil no domingo assinar um protocolo de intenções contra o racismo e promoção da igualdade racial no futebol. Uma parceria com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A ministra Aniele Franco e assessoras viajaram no avião da Força Aérea Brasileira. O ministro André Fufuca foi em outro voo da FAB. E o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, que também participou da cerimônia, viajou em voo comum, de carreira. Um decreto presidencial permite o uso de aviões da FAB para viagens a serviço. No estádio do Morumbi, uma assessora de Aniele Franco postou mensagens em que debocha da torcida são paulina e dos paulistas. Em uma delas, Marcele Decoté da Silva, então chefe da assessoria especial do Ministério da Igualdade Racial, escreveu em linguagem neutra, que não define gênero. Torcida branca que não canta, descendente de europeu safade, pior tudo de paulista. Em outra publicação, Marcele afirmou, entrando no estádio no carro da PF, morte horrível. Em redes sociais, os presidentes do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares, e da torcida independente do clube, Henrique Gomes de Lima, criticaram as postagens. Os dois também disseram que a ministra Aniele Franco ligou hoje cedo pedindo desculpas e explicando as medidas que seriam tomadas. No início da tarde, o Ministério da Igualdade Racial divulgou uma nota em que afirma compromisso inegociável com a promoção de direitos e com a igualdade étnico-racial, a partir de princípios como a transparência e o cuidado. Na mesma nota, o Ministério anunciou que Marcele Decoté da Silva foi exonerada do cargo de chefe da assessoria especial e que as manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do Ministério. A seguir, as obras do Grupo Globo indicadas ao Emmy Internacional. Fluminense e Internacional vão começar a disputar amanhã uma vaga na final da Conmebol Libertadores. É um caso de amor. Eu lembro até hoje de eu subir nessas rampas aqui, todo amarrado na bandeira, pintado de verde grená. Um caso de amor com uma dívida emocional. Era uma final histórica, a primeira final da Libertadores do Fluminense. A final da Libertadores de 2008. Fluminense contra LDU do Equador. E o tricolor perdeu dentro de casa. O Leolo e a torcida do Flu esperam este momento há 15 anos. O retorno ao Maracanã para uma final de Libertadores. Um título inédito. Realmente em busca da glória eterna. Mas antes, é preciso passar pelo Inter. Vai ser amanhã, aqui no Maracanã, a primeira partida da semifinal de Fluminense e Internacional. Os tricolores sonham voltar a disputar uma final. Para os colorados, comemorar um título de Libertadores não chega a ser uma novidade. Bicampeão da Libertadores. Eu estava no Beira-Rio em 2006, depois eu estava no Beira-Rio em 2010. E a Fernanda, gaúcha que mora no Rio de Janeiro, vai estar no Maraca amanhã. Eu acho que o Inter precisa chegar com tudo. Não adianta esperar para resolver lá no Beira-Rio. Fluminense contra Internacional. Para uns, o caminho para a redenção. É lavar a alma. Total. É o sonho dele contra a palavra dela. Pô, pro gaúcho, né? Tri é muito bom. 3 vezes campeão, bom demais. A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou hoje os indicados ao Emmy Internacional de Entretenimento. É o prêmio mais importante da televisão mundial.
O Grupo Globo concorre com 3 obras em 2 categorias. A novela Pantanal, escrita por Bruno Luperi e baseada na obra original do avô dele, Benedito Rui Barbosa, concorre na categoria de melhor telenovela. Pantanal teve direção artística de Rogério Gomes e Gustavo Fernandes. A obra é uma saga familiar que tem o amor como fio condutor e a natureza como protagonista. Conta a história do peão pantaneiro José Leôncio, vivido por Marcos Palmeira, e do filho dele, o jovem Jove, interpretado por Jesuíta Barbosa. Jove sai da cidade grande e chega a um cenário deslumbrante no Pantanal, onde se apaixona por Juma Marruá, vivida por Alanis Guilhem. A novela foi ao ar em 2022, 30 anos depois da versão original. A história passou por mudanças necessárias para se atualizar a uma nova realidade e a uma nova geração. Para Bruno Luperi, a simples nomeação para o prêmio já é uma vitória. Fico muito feliz de poder trazer o Pantanal à tona nesse momento tão urgente. A novela, acho que chegou num momento muito oportuno. Acho que esse prêmio surgir agora é a oportunidade também de olhar novamente para aquilo. Passou um ano quase da novela, né? E então podemos olhar para o que esse um ano mudou de positivo. Acho que trazer um pouco mais de cuidado para o Brasil, para essa consciência ecológica. Acho que o meu trabalho, de alguma forma, o trabalho do meu avô também aponta muito para essa direção. Coragem, de Cláudia Souto, concorre na mesma categoria, melhor telenovela. Com direção artística de Natália Grimberg, é uma comédia romântica de ação, embalada por aventura e mistérios. A trama aborda o universo dos dublês de filmes de ação e os vários níveis de coragem de cada personagem. Prêmio que indica 4 novelas, a Rede Globo ter 2 das suas produções, fala muito da gente, sabe? Fala muito da garra que a gente tem aqui dentro, que vai desde eu aqui sozinha até a finalização, passando por todas as pessoas, os camareiros, o diretor de fotografia, todas as pessoas que envolvem uma grande produção como uma novela. A gente vê que metade das indicações são nossas, é uma alegria sem fim. A tentativa de resgate de uma fórmula secreta e uma morte inesperada são o ponto de partida da história e entrelaçam os destinos dos dublês Pet, vivida por Paola Oliveira, e Moa, personagem de Marcelo Serrado, aos da empresária Clarice Guzmão, papel de Thaís Araújo, e do instrutor de parkour Ítalo, interpretado por Paulo Lessa. Que entregaram a modificação da fórmula aos compradores. O diretor de dramaturgia da Globo, José Luiz Villamarim, também comemorou as indicações. Estamos extremamente felizes com 2 indicações que acabamos de receber para o maior prêmio do audiovisual mundial, né, o Emmy Internacional, com as novelas Pantanal e Cara e Coragem. 2 novelas distintas, com temáticas diversas. Pantanal tratando do Brasil profundo, enquanto Cara e Coragem é uma novela contemporânea. Enfim, isso só demonstra a potência da nossa teledramaturgia, né? O Quintal TV, do canal Futura, foi indicado na categoria de melhor programa infantil. Com linguagem lúdica e leve, apresenta temas contemporâneos, democracia, consumo e emoções, pelos olhares diversos de crianças, especialistas e cuidadores. O programa é protagonizado pelas crianças Davi Luca, Rafael Chambarelli e Gabi Mota, que brincam de apresentar um programa de TV com entrevistas e quadros. É com você, Gabi! Com coprodução da Delicatessen, a série tem direção de Pablo Uranga. O objetivo da série Quintal TV, que está na sua 2ª temporada, é promover o diálogo entre crianças, seus responsáveis, educadores, na nossa faixa infantil. E entre os temas a gente pode destacar o futuro, direito das crianças e por aí vai. E a gente está muito feliz por ser indicado ao Emmy. Neste ano, foram 56 indicados em 14 categorias, com 20 países diferentes representados. A cerimônia de entrega das estatuetas vai acontecer no dia 20 de novembro, em Nova York. A Globo recebeu 18 prêmios Emmy Internacional. O mais recente foi em 2020, para a novela Órfãos da Terra. O Jornal da Globo é depois do Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã.
Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Corinthians e Fortaleza pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas informações da equipe do Corinthians e também as últimas notícias da equipe do Fortaleza. O Corinthians, que nas quartas de final deixou para trás o tradicional Estudiantes, joga hoje em casa e vem em busca de fazer um bom jogo para tentar levar a classificação lá em Fortaleza. Já o Fortaleza, que deixou para trás o América Mineiro nas quartas de final com 2 vitórias convincentes, vem hoje para tentar fazer um bom jogo e depois levar a classificação jogando em casa. Então, se você é torcedor do Corinthians ou torcedor do Fortaleza, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comente embaixo seu palpite, porque Corinthians e Fortaleza começam a decidir nesta terça-feira uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana. A primeira semifinal entre as equipes acontece hoje, às 9h30 da noite, no horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Já o duelo da volta será na próxima terça, no mesmo horário, no estádio Castelão. Quem avançar enfrentará a Defensa e Justiça da Argentina ou a LDU do Equador na grande final. O Corinthians entrou na Sul-Americana após cair na fase de grupos da Libertadores e chega à semifinal depois de eliminar o Universitário do Peru, além de New Old Boys e Estudiantes da Argentina. Após enfrentar um jejum de 5 partidas e ver o técnico Luxemburgo balançar no cargo, o Timão chega para o jogo motivado pela vitória diante do líder Botafogo pelo Brasileirão na última sexta-feira. Já o Fortaleza está na Sul-Americana desde o início, tendo se classificado de forma invicta no primeiro lugar do Grupo H, depois passou por Libertad do Paraguai e pelo América Mineiro. Além da oportunidade de conquistar um título inédito, os dois clubes batalham por uma premiação milionária. O campeão do torneio fatura 5 milhões de dólares, enquanto o vice fica com 2 milhões de dólares. Pelo lado aí do Corinthians, o Timão prioriza a Copa Sul-Americana nessa reta final de temporada, principalmente depois de conseguir se afastar das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Por isso, Luxemburgo deve levar a campo aquilo que tem de melhor. O clube não divulgou os relacionados para a partida, mas a tendência é que vá a campo com a equipe parecida com a que venceu o Botafogo na última sexta, mas com os retornos de Fagner, Fábio Santos e Renato Augusto, que foram poupados. Então, a provável escalação do Corinthians deve ter o Cássio, Lucas Veríssimo, Gil, Fábio Santos e Fagner, Moscardo, Maicon, Renato Augusto e Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Já pelo lado do Fortaleza, o Fortaleza vem de vitória sobre o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo um bom momento da temporada, o tricolor venceu 7 dos últimos 8 jogos. Primeiro nordestino a disputar a semifinal sul-americana, o Leão do Pice quer seguir fazendo história e fazer um bom primeiro jogo para decidir a vaga na final, na volta lá do Castelão. Para o duelo dessa terça, o Voivoda terá o retorno de Caio Alexandre. O volante cumpriu suspensão contra o América, ainda pelas quartas de final e retorna ao time. O treinador argentino terá força máxima para o primeiro jogo da semifinal. Então a provável escalação do Fortaleza hoje deve ter o João Ricardo, Tite, Brits, Bruno Pacheco e Tinga, Caio Alexandre, José Wellison e Pochettino, na frente Guilherme, Marinho e Lucero. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo trio de arbitragem uruguaio, com Esteban Ostoich no apito principal. O assistente número 1 vai ser o Nicolas Teran, o assistente número 2 vai ser o Carlos Barreiro, o quarto árbitro vai ser José Burgos e na arbitragem de vídeo Leodan Gonzalez. Então é isso, rapaziada, desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.